Colossenses capítulo 4, versículo 17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que este momento que como igreja separamos para ouvir a ministração da palavra do Senhor, é um momento, Pai, onde nós temos grande expectativa do Senhor falar conosco. Do Senhor, ó Pai, usar o pregador. Eu como pregador me coloco nas tuas mãos. De o Senhor usar, Pai, vidas para ministrar sobre nós. Que este momento, que a sua palavra seja liberada, Pai, com poder e que ela alcance a individualidade de cada um que está aqui, nos alcance também como família e nos alcance como igreja. Leva-nos, Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Bom, Colossenses capítulo 4, versículo 17, nós vemos aí, fala de uma advertência de Paulo a um homem chamado Arquipo. Então Paulo faz uma advertência para ele, para que ele prestasse atenção no ministério dele, para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus tinha separado e preparado para ele. Antes de eu fazer a aplicação, que vai ser uma aplicação mais generalizada, eu gostaria de colocar o contexto da maneira como isso foi colocado. Porque, irmãos, assim, nós não podemos pegar a palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não pode significar para nós algo que ela não significou para os seus leitores e para aquele que escreveu. Então Paulo, ele escreveu essa carta numa época para aqueles irmãos que estavam vivendo aquela situação. Nós precisamos então entender qual era a situação que eles viviam, qual era a intenção do autor, o que realmente ele estava falando. Nós precisamos discernir em todos os livros da Bíblia qual era a cultura da época, como que aquilo funcionava, o que realmente Paulo estava dizendo, ou então o autor estava dizendo. E aí nós podemos aplicar na nossa vida conceitos que são eternos, que falam com relação ao caráter de Deus, com relação à obra de Cristo na cruz, ao Evangelho, obras de santidade, coisas que são eternas. Não podemos pegar um texto e aplicá-lo de qualquer forma nas nossas vidas. Há algumas maneiras de nós irmos para a palavra de Deus. Uma das maneiras que nós podemos ir para a palavra é ir para a Bíblia para ter informação, para ter conhecimento intelectual e para acrescentar culturalmente ou algum conhecimento cultural para nós. Essa é uma maneira que muitos vão à Bíblia para acrescentar conhecimento na sua vida cristã. Uma outra maneira que nós temos, há várias, mas pelo menos essas duas eu quero falar. Uma outra maneira que nós temos de ir e visitar a palavra de Deus, a Bíblia, é quando nós olhamos então e entendemos, sim, somos edificados, recebemos aqui um conhecimento, temos o nosso intelecto, ele é tocado, ele é alcançado, o nosso conhecimento cultural, intelectual, ele cresce, mas nós visitamos a Bíblia com uma expectativa de obedecê-la, de aprender com ela, de extrair conceitos que vão aplicados na nossa vida, vão fazer toda a diferença. Conceitos que quando eu olho para a palavra de Deus, eu leio a palavra no espírito de oração. Eu vou para a palavra, sim, para aprender com ela, mas para principalmente aprender algo para aplicar na minha vida. Não aprender para adquirir conhecimento apenas, mas para viver, vivenciar, experimentar o Deus que interage com o homem, experimentar, conhecer o Deus que realmente se importa comigo, se importa com você, um Deus maravilhoso que se importa com a nossa vida, com a nossa família. E eu gostaria muito que nós, como igreja, tivéssemos esse entendimento, de que além do conhecimento intelectual, além do crescimento de conhecimento do intelecto, nós possamos ir para a palavra do Senhor com uma expectativa de aprender algo para aplicar no nosso dia a dia e para que sejamos aquecidos no nosso espírito, amém, irmãos? O crente tem que ser avivado, irmãos. O crente tem que ter fogo dentro de si, o crente tem que ter paixão, sabe, o fogo da paixão que nos leva além, o fogo da paixão que nos leva a olhar para a palavra com olhos marejados, aquele fogo da paixão que nos leva para os joelhos, aquele fogo de paixão, de alegria, de serviço, de entendimento, que nos leva além do conhecimento, mas nos leva sim a ter uma cumplicidade, de olhar para isso daqui e falar assim:
Meu Deus, essa palavra abençoou a minha vida, eu quero viver isso, eu quero viver essa experiência. Eu acredito, de fundo do meu coração, que nós podemos experimentar este tipo de interação, esse tipo de comunhão com a palavra, de Deus falar conosco através da sua palavra. Eu acredito que Deus tem falado comigo, tem falado com vocês também. Mas nós precisamos então ir para o texto com essa expectativa. Mas como eu disse para você, precisamos também aplicá-lo de maneira correta. E nós entendemos que essa carta de Paulo aos Colossenses, quando Paulo fala aqui no finalzinho da sua palavra, já aqui dessa carta, no finalzinho da carta, na conclusão, ele faz uma exortação, uma advertência a este homem chamado Arquipo. Então Paulo, nesta carta aos Colossenses, e Colossenses é uma das 4 cartas que são conhecidas como cartas da prisão ou epístolas da prisão. Quando Paulo estava preso, Paulo escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. São 4 cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. E para cada carta, para cada carta de Paulo, na maioria delas, ele seguiu uma estrutura básica. Nessa estrutura que Paulo dizia, no começo da carta ele faz uma saudação, ele se apresenta, ele apresenta o destinatário, para quem está escrevendo, ele faz uma oração por aquela igreja, por aqueles irmãos que estão recebendo a carta. Logo depois ele tem o corpo da carta, que é a doutrina, que ele começa a expor a doutrina para que a igreja aprenda aquilo que precisa ser aplicado na vida da igreja. Então, quando nós olhamos aos Gálatas, os Gálatas enfrentavam uma heresia dos judaizantes. Os Gálatas estavam abandonando o evangelho para voltar à obediência à lei. Os Gálatas estavam abandonando o evangelho para novamente circuncidar os seus filhos, ou então circuncidar os gentios, e Paulo vai contra isso, claramente. Aqui aos Efésios, aos Colossenses, Paulo ele confronta, não aqui judaizantes, porque não é o problema. Aqui o problema deles não é a lei, não é a circuncisão. O problema deles é uma heresia chamada gnose ou gnosticismo, que desprezava o corpo, que tinha uma série de situações. Então Paulo ele escreve toda a carta baseada nisso, confrontando esta heresia e apresentando Cristo, que Jesus veio em carne, realmente ele morreu com seu corpo, e ele ressuscitou e ele vive para sempre, exaltando a obra de Cristo, falando verdades tremendas e maravilhosas que podem e devem ser aplicadas na nossa vida. Então, quando nós lemos Colossenses, Paulo fala sobre isso. E depois que ele fala da doutrina, ele tem um momento, antes de concluir a carta, que ele chama a igreja, ou então ele convida os seus leitores a aplicar aquilo que foi falado. Então Paulo, ele saúda a igreja, ele ora pela igreja, ele apresenta uma doutrina, e baseado naquilo que ele apresentou, ele convoca os seus leitores, ele exorta os seus irmãos, aqueles que estão recebendo a carta, para aplicar estas verdades nas suas vidas. Se nós lermos apenas uma carta, com um certo olhar, a carta do apóstolo Paulo, nós vamos talvez ser muitos instruídos na doutrina, mas vamos ter pouca aplicabilidade. Não sei se existe essa palavra, acabei de inventar, né? Vamos aplicar pouco, praticar pouco. Se nós olhamos apenas com um olhar legalista, nós vamos ver várias regras e vamos então achar que o evangelho é regra. Não faça isso, não minta, não faça isso, não faça aquilo, faz assim, faz assado. E nós vamos então ter uma tendência a achar que o evangelho é regra. Regra sobre regra, então nós vamos cair no erro também de achar que temos que obedecer o evangelho por lei. Porque se obedecermos o evangelho, seremos salvos. São pessoas que acreditam que você é salvo por causa da graça, que se você obedece, Deus te ama. Se você não obedece, Deus não te ama. Mas quando nós então equilibramos as coisas e entendemos que a doutrina do evangelho fala de um Deus amoroso que entregou o seu Filho para morrer por nós no nosso lugar, e nós então aplicamos a palavra, olha, então nós somos livres e vamos andar em santidade, em resposta, uma resposta de amor àquele que nos salvou e nos libertou. Irmãos, aí juntou como é que é, a fome com a vontade de comer, irmão. Juntou o queijo com a goiabada. Amém? Aí é bênção, querido, do útil ao agradável. Porque aí nós então estamos tendo uma revelação de uma verdade espiritual, e essa verdade ela é encarnada, ela é tomada por nós como verdade, temos revelação disso e começamos a aplicar na nossa vida, começamos a perdoar aqueles que nos ofenderam, começamos a amar as pessoas, começamos a curar os nossos relacionamentos, a consertar a nossa vida e começamos a amar a Deus, ficamos apaixonados pelo Senhor.
de uma forma especial. Por quê? Porque tivemos revelação da doutrina, revelação de quem é Cristo Jesus, da sua obra, e aplicamos estas verdades às nossas vidas para viver com intensidade tudo aquilo que Deus tem para nós. E depois, a conclusão das cartas de Paulo, ele faz várias saudações pessoais e também saudações para igrejas, para grupos de pessoas. A maioria das cartas de Paulo são assim. Então é interessante que isso nos ajuda a entender um pouco os textos. Paulo, ele não conhecia essa igreja, não conhecia a igreja. Quem pregou para eles foi Epáfras, que era um colaborador de Paulo. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, é uma igreja que não o conhecia, mas ele ouviu de Epáfras, e então ele fala com aqueles irmãos: olha, Epáfras é meu colaborador e eu sei que ele pregou o evangelho para vocês. Então Paulo, ele começa a trazer algumas questões para trazer aquela igreja debaixo da verdade do evangelho, de uma obediência à verdade, e não ser induzida por heresias que já estavam querendo entrar na igreja naquela época. Mas o que me chama a atenção, então, nesse contexto, depois de tudo que Paulo falou, Paulo, ele faz esta advertência a um homem chamado Arquipo, aqui no versículo 17 do capítulo 4. Então, nesse contexto, depois que ele falou tudo, ele fala assim, olha, Colossenses 4,17, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Então aqui está falando especificamente com uma pessoa, sobre algo que ele recebeu de Deus para viver, para cumprir um chamado, para cumprir um ministério que Deus deu para ele. Mas quando eu olho isso, irmãos, e eu falei isso hoje de manhã, muitas vezes eu leio esse texto e falo, olha, presta atenção, atenta, presta atenção no ministério que você recebeu, para que você cumpra. Muitas vezes eu me sinto exortado. Muitas vezes que eu li isso durante toda a minha vida cristã, já há 30 anos aí servindo ao Senhor, mais de 30. Então quando às vezes eu lia isto e esta palavra, esta advertência que foi feita para Arquipo lá naquela época, ela me alcança hoje. Eu entendo que sim, eu e você podemos e devemos ser advertidos por um Deus que quer que eu e você vivamos o que Ele tem para nós. Mas quando eu olho isso, eu fiz algumas considerações que eu quero compartilhar com você nessa noite. E as considerações são as seguintes. Primeira coisa, essa advertência de Paulo para ele foi pública. Por essa carta ela deveria ser lida diante da igreja. Então isso que estava escrito ia ser lido, é a mesma coisa que eu estivesse lendo a carta agora do apóstolo Paulo, chamando a atenção, sei lá, do Vitor Romero. Fala assim, fala para o Vitor Romero para ele abaixar o volume do baixo quando ele estiver tocando. Algo público. E poderia ser, irmãos, algo particular. Paulo poderia falar para Tíquico. Tíquico é a pessoa que levou a carta para aquela igreja. E fala assim, olha, quando você chegar lá, você procura o Arquipo e você fala para ele que eu tenho um recado para ele. Olha, o apóstolo Paulo mandou você prestar atenção, irmão, que você não está vivendo aquilo que Deus tem, que você precisa viver o ministério que Deus tem para você. Mas não, ele tornou esta exortação pública. E eu acho, irmãos, assim, que isso tem um porquê e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Segunda coisa que eu quero considerar, aponta que um ministério ou algo que nós recebemos do Senhor não vai se cumprir automaticamente. Quando eu vejo isso daqui, eu falo assim, Arquipo, presta atenção, atenta para o ministério que você recebeu no Senhor para que você o cumpra. Parece que se Arquipo não prestasse a atenção que ele deveria, Arquipo então não iria ou não estava cumprindo. A impressão que eu tenho é que Arquipo não estava cumprindo o ministério que ele recebeu no Senhor. Mas ele recebeu algo de Deus, mas isto que ele recebeu de Deus não se tornou automático na sua vida. Precisava haver uma resposta de Arquipo para que aquele ministério que ele recebeu se tornasse verdade na sua vida, no seu dia a dia, na sua prática de vida. De terceiro aspecto, o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, ele se preocupava e instigava as pessoas a viverem tudo o que Deus tinha para elas. Eu quero discorrer um pouco hoje, nos próximos minutos, falar um pouco sobre essas três coisas. Primeira coisa, a exortação de Arquipo foi pública. Então, irmãos, cada detalhe da palavra nos ensina. E é importante que a gente vá para a palavra buscando aprender com coisas que nós podemos e devemos
receber de Deus. Quando eu falo que ele foi chamado a atenção publicamente, porque esta chamada de atenção, ela deveria chegar até mim e até você. O Espírito Santo que inspirou Paulo sabia que quando ele exortasse Arquipo publicamente, esta exortação chegaria a nós hoje. Nós então podemos ver que Deus se preocupa conosco. Segunda coisa, quando eu leio essa exortação, eu me sinto sendo exortado também. Aí eu comecei a pensar naquilo que Paulo falou para ele. O que nós não sabemos. Nós não sabemos se Arquipo era negligente. Não sabemos, aqui não fala, você está sendo negligente e você não está cumprindo o seu chamado. Não fala, só está mandando ele prestar atenção para cumprir. Não sabemos se ele era negligente no sentido de preguiçoso, com pouca intensidade, alguém que não tinha zelo naquilo que recebeu de Deus, alguém que não prestava atenção àquilo, com uma negligência. Não sabemos. Não sei se ele tinha medo, talvez, de se expor, não é? Porque o ministério, às vezes, pede para nós uma postura ou um posicionamento. Se você tem um ministério, um chamado ministerial, você precisa se posicionar. Quando você tem algo para viver, você se posiciona. Então, eu lembro que eu estava fazendo uma viagem a trabalho para o Pantanal, e eu peguei o meu violão e botei dentro do carro, porque eu ia passar, acho que 20 dias no Pantanal. E quando eu cheguei com o meu violão dentro do carro, aí estava indo um rapaz comigo, ficou todo feliz, que legal, vai levar o violão, e eu sei que ele toca, está levando seu violão, tal, porque assim não preciso levar o meu. Eu falei assim, olha, o meu violão não toca a música do mundo. Ele, como assim? O que você está falando? Eu falei assim, o meu violão eu uso para louvor e adoração. Eu consagrei ele para louvor e adoração. Mas é porque não cabe 2 violões no carro. Não cabe, eu levo o meu aqui dentro, no meu colo, não tem nenhum problema. Pode levar o seu do jeito que você quiser, põe no bagageiro. Eu levo o meu aqui no meu colo, porque o meu vai ser para adorar a Deus. E eu não empresto meu violão para ir para a balada. O meu violão não bebe cerveja, o meu violão não vai para a balada, o meu violão não toca para menina, para mocinha, não, o meu violão é para adorar a Deus. Um posicionamento. Quando você tem uma posição, um chamado, você precisa se posicionar. Eu não sei se Arquipo tinha medo de se posicionar. E Paulo então chama a atenção dele para que ele se posicionasse. A gente não sabe. Eu não sei se ele tinha vergonha. De repente tinha vergonha, talvez o chamado dele fosse para assumir uma posição de frente, fosse para dar aula, e ele é todo vergonhoso. Eu não quero, eu vou aparecer, o que as pessoas vão falar de mim? Eu não sei, irmãos. A palavra não diz. Eu não sei também se ele talvez desprezava o chamado. Pode ser que ele estivesse desprezando. Quer saber de uma coisa? Eu não quero viver isso não. Eu vou viver a minha vida. Como Caim, né? Como Caim não. Oh meu Deus do céu. O irmão de Jacó que desprezou o chamado, trocou. Esaú, obrigado, irmãos. Como Esaú que desprezou o seu chamado por um prato de lentilha. Né? Não sei se ele estava desprezando o chamado. A palavra de Deus não fala. Eu não sei se a ordem de prioridades na sua vida poderia estar afetando o seu ministério negativamente. Então, não, ele dizia, eu amo a Deus, eu amo o ministério que Deus me deu, mas eu preciso primeiro viver isso, eu tenho que jogar meu futebol, né? Aí eu tenho que participar da corrida de cavalo, naquela época, né? Eu tenho que participar da corrida de cavalo primeiro, para depois, se der tempo, aí eu vou viver o ministério que Deus tem para mim. Eu não sei se o problema dele era uma prioridade invertida. Então são coisas que nós não sabemos o que estava acontecendo com ele. Eu também não sei o que está acontecendo com você, mas uma coisa eu sei quem sabe. Eu sei quem sabe qual é o seu problema, eu sei quem sabe qual é o meu problema, e esse que sabe qual é o meu problema e qual é o seu problema, vai falar conosco nessa noite e vai nos orientar, vai chamar a nossa atenção. Eu creio que o Espírito Santo nessa noite vai ministrar aos nossos corações, e enquanto você estiver ouvindo essa palavra, o Senhor vai falar ao teu coração coisas que você precisa ser chamado a atenção, assim como Paulo falou para Arquipo. E Paulo falou para ele assim, olha, cuide para você cumprir o seu ministério. Eu não sei o que ele vivia, mas eu sei quais são as minhas dificuldades. E você sabe quais são as suas dificuldades. Todos nós sabemos. E o Senhor então está ministrando individualmente a nós neste momento. Coisas que nós sabemos. Essas coisas nós não sabemos. Mas coisas que nós podemos saber pelo texto.
ele não estava vivendo a plenitude do chamado que Deus tinha para ele. Vocês concordam? Que se ele estivesse vivendo a plenitude do chamado, estivesse bombando, e estivesse firme, e estivesse ali e tal, o apóstolo Paulo não precisava chamar a atenção dele. Mas Paulo chama a atenção dele por quê? Porque ele não estava vivendo o que Deus tinha para ele. Isso a gente consegue saber. Outra coisa que eu entendo, não está claro no texto, mas para mim está claro no espírito do texto, no porquê, na motivação do texto. Deus não desistiu de Arquipo, porque Deus levou o apóstolo Paulo a exortá-lo. Da mesma forma, eu acredito que Deus não desistiu de mim, porque quando Deus me exorta, como nós falamos semana passada, Deus corrige o filho que ama. Então Deus não desistiu de você. Deus não desiste de nós. Ele está nos chamando a atenção para viver algo tremendo, para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, essa chamada de atenção pública, ela fala conosco hoje. Por que Paulo, por que isso aconteceu? Nós podemos então entender que essas coisas estão ali, nós podemos ler as entrelinhas e entender que essas coisas são verdade nessa chamada de atenção. Segundo ponto que eu falei, é necessário dar atenção ao que recebemos de Deus. Vamos ler novamente. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Então aqui nada mais do que Paulo está chamando a atenção de Arquipo para viver algo que ele recebeu no Senhor. Porque, como eu já disse anteriormente, aquilo que recebemos de Deus não é estabelecido automaticamente em nós. Nós precisamos andar à altura do que vivemos. Nós precisamos viver à altura do Evangelho que nos libertou. Nós precisamos praticar obras de justiça para a glória de Deus. Como Pedro disse na primeira carta de Pedro, sede santos, como é santo o vosso Pai. Sede santos porque eu sou santo. Pedro usa uma palavra do Antigo Testamento para aplicar à igreja. Nós precisamos então aplicar algumas verdades e entender que recebemos algo de Deus e responder positivamente àquilo que recebemos. Porque, irmão, não vai acontecer automático na sua vida, não vai. Eu gostaria que fosse. Algumas coisas são maravilhosas e são automáticas. Somos salvos, amém, irmão? Graças a Deus, o que nós fizemos? Nada. Cremos, acreditamos no sacrifício de Jesus. Somos salvos. E para viver à altura dessa grande salvação, quantas pessoas são salvas aqui e perderam a paciência durante essa semana? Quantas pessoas são salvas aqui e talvez responderam de uma forma atravessada para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa? Quantas pessoas são salvas aqui e ficaram frustrados por uma questão profissional, financeira? Quantas pessoas são salvas aqui e não oraram o quanto gostariam de ter orado? Quantas pessoas são salvas aqui, mas não têm paixão para adorar a Deus, para louvar o Senhor? Quantos salvos temos aqui, que não têm vivido estas verdades e estas realidades? Então nós precisamos entender que o Senhor tem para nós algo mais, a mais do que estamos vivendo. Quando eu penso naquilo que nós recebemos, então eu separei algumas coisas. Primeira coisa, nós recebemos perdão através do sacrifício de Jesus. Então eu estou aqui ampliando o conceito. É claro que quando Paulo fala para Arquipo, Paulo fala de algo específico do seu ministério, do seu chamado. Mas eu entendo que o caráter de Deus nos chama a atenção também e nos exorta para vivermos aquilo que recebemos dele. E todos nós recebemos o perdão de Deus em Cristo Jesus. Mas muitos vivem debaixo de condenação. Muitos vivem debaixo de prisão. Muitos ainda ficam ressentidos porque um dia lá atrás fizeram isso, ou fizeram aquilo, ou deixaram de fazer alguma coisa. No começo do meu ministério, no começo da minha conversão, eu lembro que eu cometi um erro numa reunião e eu deveria ter agido de uma forma e agir de outra. Até hoje eu lembro, irmãos. E ali aquilo me magoou demais e eu não me perdoava por haver errado daquela forma. Mas então, de repente, conversando com um casal que cuidava de nós, a moça, que cuidava da gente, ela olhou para mim e falou assim: Marcelo, você é muito orgulhoso. Você precisa aceitar que Deus te perdoou. É você que não se perdoa. Sabe o que você precisa fazer? Você tem que colocar a boca no pó e se humilhar. E eu entendi, irmãos, que eu precisava então praticar a humilhação,
para que aquilo fosse verdade na minha vida. Então, eu orava no meu trabalho, eu orava, havia um prédio onde tinha uma laje, e eu orava lá em cima, subia e ficava lá orando no meu horário de almoço. Eu lembro que eu estava orando, e eu lembrei da palavra dessa irmã, que eu deveria colocar a boca no pó. Eu devia ter alguns meses de conversão. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu juntei todo o pó daquele prédio, fiz uma montanha de pó assim, ó. Comecei a orar, e eu falei assim, Deus, ela disse que eu tenho que botar a boca no pó, então eu vou fazer isso. Fiz uma montanha de pó, ajoelhei e botei a boca no pó, irmãos. A hora que eu botei a boca no pó, o Espírito Santo me visitou de uma forma tremenda, que as minhas lágrimas se misturaram com aquele pó. E eu me humilhei na presença do Senhor, e eu entendi que Deus é um Deus que perdoa, que restaura. Eu não me perdoava, porque eu achava que não podia errar. Irmãos, para com isso, irmão, você vai errar e vai errar de novo. Nós precisamos entender que precisamos do perdão de Deus. O perdão de Deus nos liberta. O perdão de Deus nada mais é do que nos dar uma nova oportunidade. O perdão de Deus, que Ele nos habilita para viver de novo, para tentar de novo, para enfrentar os desafios novamente, porque se não há perdão, há condenação, e a condenação é ponto final, está condenado. Mas quando há perdão, irmãos, há renovo. Quando há perdão, há graça. Quando há perdão, há vida. Quando há perdão, querido, é Deus fazendo novas todas as coisas. E é tremendo que Deus não apenas nos perdoa, mas nos purifica. É o que está escrito lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar as nossas ofensas e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, então, se você se arrependeu, se você cometeu um erro, se você cometeu algo, querido, desfrute do perdão de Deus, porque Deus purificou a sua vida, se você realmente se arrependeu e confessou o seu pecado. Satanás quer prender muitas vidas no passado, no erro, nas circunstâncias. Talvez alguém adulterou no passado e aquilo ali é uma mancha no casamento, e aí Satanás fica dizendo, fica falando, mas se houve perdão, você é livre para viver um casamento maravilhoso em nome de Jesus. Se houve perdão, esquece, querido, vai viver aquilo que Deus tem para você. Se você errou financeiramente, se você fez um negócio e deu errado, e de repente hoje você está sofrendo as consequências do seu erro, tudo bem. Isso acontece, mas não fique se culpando, ore, peça perdão ao Senhor, busque a Deus, querido, e aí você vai ver que Deus está te capacitando para viver algo novo. Deus está permitindo que você continue a viver o melhor que Deus tem para você. Graças a Deus, irmãos, pelo seu perdão. Sabe por quê? Porque se Deus fosse confiar na nossa justiça ou santidade, a gente está perdido. Mas o Senhor sabe que eu e você erramos, como diz o salmista, o quanto se afasta o ocidente do oriente, o quanto o céu se alteia da terra, assim Ele afasta de nós as nossas iniquidades, amém, irmãos? Ele nos perdoa. Você precisa então tomar posse disso, presta atenção, Deus já te perdoou. Outra coisa, você e eu recebemos uma nova identidade. Não importa o que você praticou no passado, agora você é livre, você é outra pessoa. Você recebeu uma nova identidade, você recebeu uma nova vida, você é nova criatura. Ou, como diz a NVI, você é nova criação. Deus te criou de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. E tem gente, irmãos, preso no passado, naquelas práticas do passado, naquelas lutas. Não, preste atenção. O Senhor está nos exortando nessa noite, preste atenção. Deus te chamou para viver algo muito melhor, muito maior, totalmente diferente do que você viveu, totalmente diferente do que você aprendeu, porque Deus é poderoso, querido, para mudar a sua estrutura, a sua natureza, para libertar você, para fortalecer você, para manter você de pé, para restaurar a sua vida, para fazer algo tremendo. Deus é poderoso ou não é? Deus é, irmãos.
Então, quando eu falo que estamos diante de um Deus que quer dialogar conosco, quando eu falo que estamos diante de um Deus, de uma palavra que quer ter comunhão comigo, que quer interferir, interagir comigo, que quer mudar a minha história, que eu possa então caminhar e confiar nesse Deus, confiar nesse Deus. Irmãos, então eu vou para cima, eu vou viver aquilo que temos. Eu estava com uma situação com a minha esposa, algo burocrático que nós precisávamos resolver, né? Uma dificuldade. Então, Adriana, nós sentamos e assim, Marcelo, vamos orar. E estamos já há meses com essa dificuldade para resolver. Sim, vamos orar, meu amor, vamos orar. Aí nós começamos a orar. De repente, a Adriana, que ela falou assim, pai, começou a chorar. Ela falou assim, Deus, ô pai, essa situação está me angustiando. Essa situação está me causando mal, Senhor, me ajuda a gente. Nós estamos certos, nós não estamos errados, nós não estamos agindo dolosamente, nós estamos agindo corretamente. E a situação está tão complicada, Senhor, eu peço para o Senhor nos ajudar. Irmão, passou 5 minutos, eu abri o computador, consegui falar com uma pessoa, fiz uma chamada, né, pelo próprio computador, no site, a pessoa atendeu um anjo, irmãos, pensa num anjo. O cara atendeu, conversei com ele, em 10 minutos estava resolvido, resolveu, acabou. Aí eu olhei para Adriana e falei assim, você precisava chorar para Deus abrir as portas. Mas o que aconteceu? E a gente vinha orando, irmãos, a gente vinha falando com Deus. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que aconteceu o seguinte, nós não tínhamos outra opção a não ser clamar a Deus que Deus viesse agir na nossa vida. E a Adriana então quebrantou seu coração, derramou lágrimas diante do Senhor. Irmãos, um coração contrito, um coração compungido, o Senhor não suporta. Deus age. Temos uma nova identidade de filhos, somos filhos. Podemos nos achegar a Ele com confiança, ao trono da graça. O trono é da graça, não é da acusação, não é o trono ali do julgamento ou do juízo, ainda não, vai ter. Mas por enquanto é o trono da graça, onde nós podemos nos achegar. Ali, confiar, clamar a Deus. Recebemos libertação. Tem gente que acha que tudo é natural. Eu quero contar uma experiência que eu contei hoje de manhã. Eu e a Adriana estávamos evangelizando uma mulher, uma senhora, na época. A Adriana estava grávida da Flávia, e essa moça foi na minha casa pedir oração. Nós começamos a orar com ela, ficou possessa, e comecei a expulsar demônio dela. Quando passou do 20º demônio, eu parei de contar, não estava contando mais. Não dá. Aí foi mais de 20, quase 30 demônios, um atrás do outro. E a Fernanda era pequenininha, tinha 2 anos. E aquela mulher foi embora, liberta, depois Deus fez um processo na vida dela, e ela ficou bem, graças a Deus, e Deus fez uma obra maravilhosa. Mas 2 dias depois, a Fernanda acordava de madrugada gritando. Pensa numa menina que dormia bem, era benção, nunca deu problema, deitava à noite, acordava só no outro dia de manhã, nunca acordou de madrugada, e ela acordou gritando, aí nós fomos lá, acalmamos ela. Depois, no outro dia de novo, na 3ª noite que ela acordou gritando de madrugada, eu olhei para dentro e falei, tem alguma coisa errada. Aí nós começamos a entender que nós expulsamos um monte de demônio em casa. Eu falei assim, irmão, não, está errado. Vamos orar. Aí começamos a orar, começamos a botar os capetas tudo por fora, pusemos em fila assim, ó. Pusemos os capetas tudo em fila, se vai saindo um por um. E começamos a orar. E Deus então começou a tratar conosco, começamos a pedir perdão de coisas que havíamos vivido no passado. Começamos a fechar brechas, restaurar a nossa vida, pedir perdão um para o outro e repreendendo demônio, um atrás do outro. Irmão. Repreendendo. Daqui a pouco a Fernanda dormiu, irmão. Está dormindo até hoje. Todo dia deita e dorme. Feliz da vida, dorme bem, cara. Nunca mais acordou gritando de madrugada. Nós temos a tendência de achar que todas as coisas são naturais. Deixa eu te falar algo, irmãos. O demônio existe. Parece que eles se converteram, né? Porque eles não aparecem mais no culto. Mas não se converteram, né, irmãos? O demônio existe. E está muitas vezes atribulando, como é que fala? Oprimindo a sua vida. Oprimindo os seus negócios, oprimindo a sua empresa. Oprimindo as pessoas, e a gente fica ali lutando naturalmente, irmão, levanta, dá um grito, fala assim, Satanás, sai da minha vida, em nome de Jesus, eu não aceito você oprimindo meu filho, os nossos filhos sendo oprimidos pela sexualidade, nossos filhos sendo seduzidos pelo mundo, os nossos jovens adolescentes tendo problema, os nossos maridos e esposa passando dificuldade, o pessoal viciado em joguinho de celular, o outro viciado na internet, o outro passa a madrugada, irmãos, vai dormir 3, 4 horas da manhã, fica no computador, fazendo o quê, irmão? Eu estou vendo o Instagram, vê o Instagram de dia, que ele dorme e acorda cedo, vai trabalhar, vai orar.
pessoas oprimidas, mas Deus já nos deu a libertação. Então nós precisamos prestar atenção e andar à altura da libertação que recebemos. Esta é uma exortação que nós estamos recebendo nessa noite. O Senhor nos deu um novo propósito. Querido, há propósito. Então Arquipo tinha um propósito. Olha, você tem um ministério, você tem um chamado. E Arquipo, ele não estava vivendo o propósito que Deus tinha para ele. Irmão, tem propósito para nós. Um propósito de você ser um bom pai, uma boa mãe, de você ter uma boa família, de você ser honesto, de você poder alcançar a sua faculdade, a sua profissão, ou então talvez você é um empreendedor, que você possa alcançar o seu sustento através da sua empresa, do seu trabalho. Se você é um empregado, um funcionário, não importa, Deus tem propósito para que você viva o melhor que Ele tem para você. Deus tem propósitos para nós, mas também Deus tem propósito na igreja, no chamado, de nós evangelizarmos, de nós servirmos na igreja como músico, como ali na portaria, ou então como pastor pregando, ou então cuidando de um grupo de oração, não sei, nos jovens, nos adolescentes, ali ajudando a equipe de mídia, da filmagem, de qualquer coisa, irmãos. Deus tem propósito para nós servirmos, e muitas vezes as pessoas estão alheias, vêm para a igreja, se tornaram consumistas. Então ela vem para consumir, ela quer ouvir uma boa música, ela quer ouvir uma boa pregação, e ela pega e vai embora. Hoje a música, o louvor foi bom, hoje não foi. Hoje a palavra foi boa, porque falou comigo. Hoje a palavra não foi boa. Irmãos, a palavra vai ser boa, não vai ser boa, tanto faz, nós queremos servir a Deus. Amém? Então nós entendemos que não somos crentes consumistas, porque o Senhor nos deu um propósito, um novo propósito, de servir, de amar, de cuidar, de viver o chamado. Recebemos tudo isso. E como eu estou dizendo, é preciso dar atenção a estas coisas. Por quê? Porque isso não vai ser automático na sua vida. Não vai ser automático. Não vai ser igual aquela porta que você vai no shopping e você chega assim, a porta abre automaticamente e você continua andando. Não, irmão, nessa porta você vai ter que botar a mão, querido, e você vai ter que abrir. Ela não está trancada, o Senhor já destrancou, mas você vai ter que ir lá, você vai ter que botar a mão, você vai ter que empurrar a porta, e quando a porta abrir, você vai saber que foi Deus que abriu as travas daquela porta, e você pode entrar, porque o Senhor vai te dar a vitória. Recebemos todas essas coisas, recebemos instruções também para um viver diferenciado. A própria carta de Colossenses, você lê o capítulo 3, irmãos, pode ler o capítulo 3 se você nunca leu, depois você lê o capítulo 3 todinho, você vai ver. Estão todas as instruções ali. É o que eu falei, se você ler só aquilo, nós corremos o risco de virar legalista, de achar que o evangelho é só regra. E não é. Mas há instruções para nós vivermos. Eu separei aqui 2 versículos, versículos 12 e 13, Colossenses capítulo 3. Olha só, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então há instruções que recebemos. E essas instruções, elas devem ser obedecidas. Você está prestando atenção nisso? Irmão, só esses 2 versículos já dá trabalho para a gente aí, bastante trabalho. Por um bom tempo, para a gente se acomodar a tudo isso daqui que foi falado. Nós precisamos prestar atenção àquilo que recebemos. Não podemos andar alheios à vida de Deus. Não podemos andar alheios àquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através dela. Precisamos então deixarmos ser advertidos pelo Senhor. Precisamos nos colocar num lugar onde o Senhor vai nos advertir. Precisamos nos colocar num lugar onde Deus ele vai falar conosco. Irmãos, assim, eu tenho muito testemunho na minha área familiar. Porque eu entendi que eu precisava caminhar de uma forma diferente daquela que eu caminhava antes de me converter. Então Deus ele mudou a minha percepção do que é uma família. Deus mudou o meu entendimento do que é um casamento. Deus mudou o meu conhecimento com relação a Adriana. Eu lembro que uma vez eu fui orar para Deus reclamar da Adriana. Comecei a reclamar, que nem Adão, né? Essa mulher que o Senhor me deu, aqui, Senhor.
Essa mulher que o Senhor me deu, eu comecei a reclamar dela, e eu tive uma visão clara. E Deus me mostrou a Adriana, e Deus me mostrou o sangue do Senhor Jesus sendo aspergido sobre ela. Ele falou assim: ela é minha filha. Eu não quero que você venha na minha presença reclamar dela, eu quero que você cuide dela. Mas mudou, irmãos. Eu até tento reclamar dela para Deus de vez em quando, mas não consigo mais. Mudou a minha visão. E eu lembro então um dia que eu maltratei a Adriana. A Fernanda e a Flávia também eram pequenas. A gente morava ali no Jardim Aquários, naquela praça Romão Gomes ali, a gente morava ali. Ali na Vila Diana, né? Na Vila Diana. Ali perto do tênis clube, eu morava ali e eu deixei a Adriana em casa com a Fernanda e a Flávia, pequenas. E eu lembro que na hora de sair eu fui rude, fui grosso e falei atravessado com a Adriana e entrei no carro. Mas eu orava, irmãos. Eu orava e continuo orando: Deus, me ajuda a viver o melhor, me ajuda, Pai, a abençoar a minha casa. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido. Eu tenho chorado diante de Deus para ser um avô que vai marcar a vida da minha neta e dos outros netos que vão chegar. Eu tenho orado já, minha netinha tem 2 meses. Na verdade, quando a Flávia ficou grávida, eu já comecei a chorar diante do Senhor. Deus, eu quero impactar a vida da minha neta. Eu quero que ela lembre de mim como um vô cheio do Espírito Santo, que quando esse vovô orava, a glória de Deus enchia a casa, que quando o vovô adorava, lágrimas escorriam pelos seus olhos, que quando o vovô buscava Deus, Deus respondia. Irmãos, é isso que eu quero que ela veja em mim. E ela vai ver isso em nome de Jesus. Mas eu orava, irmãos, orava. Então eu fui grosso com a Adriana, entrei no carro e estava indo para o culto. E no meio do culto, até chegar na igreja, o Senhor falou comigo e falou assim: Marcelo, você foi grosso com a sua esposa. Você não pode agir assim com ela. Você vai ter que pedir perdão na hora que você voltar. Não é assim que eu te chamei para fazer. E o Senhor então me chamou a atenção: olha, você não está vivendo o modo digno para o qual eu te chamei. Eu lembro, irmãos, que eu cheguei na igreja, antes de começar o culto, chamei o irmão que andava comigo, que nós éramos amigos, e eu falei assim: irmão, vem cá. Eu chorando, pensa num cara chorando, puxei ele no canto, sentamos no fundo da igreja, e eu comecei a chorar. E eu falei assim: irmão, tem misericórdia de mim, eu preciso de confessar um pecado. E ele: o que aconteceu? Está tudo bem? Eu falei: então tá assim, que eu fiz algo. E chorando, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei assim: eu pequei contra a Adriana. Ele falou assim: pronto, adulterou. Ele achou que eu tinha adulterado, porque eu estava chorando, desesperado, irmãos. Aí eu falei assim: eu fui grosso com ela. Eu fui grosso com a Adriana na hora que eu saí de casa. Ele falou para mim: só isso? Aí eu quero perguntar para você nessa noite: você acha pouco ser grosso com a sua esposa? Depende do nível que você quer viver. Você acha pouco, ser grosso com o seu pai? Você acha pouco mentir para o seu pai, para a sua mãe? Você acha pouco mentir para o seu marido, para a sua esposa? Você acha pouco tratar com grosseria o seu filho? Você acha pouco enganar a sua empresa? Você acha pouco essas coisas, irmão? Depende do nível que você quer viver em Deus. Se você quer viver de uma maneira que glorifique a Deus, isso não é pouco, isso é muito. E isso é passível de arrependimento, de choro diante do Senhor e de clamor para que o Senhor então nos restaure, que Ele nos perdoe, que Ele nos purifique e que Ele nos fortaleça. É prestar atenção ao tipo de vida para o qual nós somos chamados a viver. Eu e você não somos pessoas comuns, nós não somos desta terra, nós não vamos andar de qualquer jeito, não vamos nos submeter à opressão maligna, não vamos nos submeter à nossa carne, não vamos nos submeter ao pecado, não vamos nos conformar com estas coisas que todo mundo diz que é pouco, porque isso para nós é muito. Isso magoa o meu amado, magoa o Espírito, isso entristece o meu Senhor, aquele que morreu por mim, e eu não quero entristecê-lo, porque eu quero servi-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Eu quero amá-lo verdadeiramente. Sabe por quê? Porque as minhas filhas dependem da minha comunhão com Deus, a minha família depende da minha comunhão com Deus, o meu casamento depende de como eu ando com o Senhor, e eu não posso andar de qualquer jeito, porque, irmãos, aí fora as pessoas vão andar de qualquer jeito, mas na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou andar em santidade. Somos a igreja do Deus Altíssimo, o Deus que é santo. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Não vamos andar de qualquer jeito, vamos andar para a glória do Senhor.
Ah, meu amado, é pouco? Não é pouco. Então, o Senhor está nos exortando nessa noite, preste atenção, atenta na vida que você recebeu, naquilo que você recebeu. E eu sei, irmãos, eu não sei, como eu disse, se você é negligente, se você inverteu prioridade, mas eu sei qual é o meu problema, e o Espírito Santo tem falado comigo, e eu estou clamando a Deus para ser renovado, restaurado e fortalecido. E nessa noite, Deus está nos exortando desta forma, para que nós possamos viver então aquilo que Deus tem para nós. Qual era a motivação de Paulo? Já estou terminando. O apóstolo aqui então movido pelo Espírito. Ele se preocupava, a gente vê ele preocupado com Arquipo aqui, mas ele sempre se preocupava com as igrejas, generalizando, ele falava com toda a igreja, ele falava assim, olha irmãos, vivam assim, vivam dessa forma, viver de modo digno, e ele falava sempre instigando a igreja a viver o melhor de Deus. Mas vemos também Paulo pontuando, quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala, Timóteo, reaviva o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos, reaviva o dom que há em você, ou seja, traz novamente com vida o dom, deixa o dom subir com vida reavivado, um fogo que você joga lenha, para que aquele fogo seja novamente avivado, esta é a ideia. Paulo escreve para Timóteo, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala sobre duas irmãs, Evódia e Sintique, está lá em Filipenses 4, verso 2, ele fala assim, olha, pensem concordemente no Senhor, ou seja, ele chama a atenção daquelas irmãs para que elas pudessem viver em harmonia, e ele reconhece que essas duas irmãs os tinham ajudado muito, elas o ajudaram, elas ministraram na vida dele, puderam sustentá-lo algumas vezes, em algumas situações. Então ele falou assim, olha irmãs, vocês são uma bênção, vocês estão trabalhando tudo, mas tem uma coisa que vocês precisam resolver. Vocês precisam andar em concordância, ou seja, Paulo, ele chamava a atenção das pessoas, sim, mas por que ele fazia isso, irmãos? Qual era a motivação dele? Movido pelo Espírito Santo, ele simplesmente podia chegar e colocar os princípios, ele poderia colocar as doutrinas, ele poderia trazer a revelação que recebeu de Deus, e coloquei as verdades, irmão, quer saber? Vê o que você faz com isso, é problema seu, eu já apresentei o que precisava ter apresentado, mas não, ele se incomodava, ele falava, ele chamava a atenção da igreja, ele, sabe o que isso mostra para mim, irmãos? Isso mostra que eu e você precisamos sim desse chamado, nós precisamos ser constantemente lembrados das coisas boas ou ruins que fazemos, nós precisamos ser alertados, irmãos, nós precisamos que Deus fale conosco, nós precisamos dar abertura ao Espírito para que Ele ministre nos nossos corações. Qual é a motivação de Deus? Como foi falado na semana passada, sobre um pai que repreende com amor, é para o nosso bem. Deus quer que você viva o bem que Ele tem para você viver. É isso. É isso. Deus quer que vivamos o melhor. Deus quer que vivamos para a sua glória. Deus quer que vivamos tudo aquilo que Ele tem. E eu e você sabemos que talvez pegar atalhos pode nos levar a lugares perigosos, a atalhos que vão dar em beco sem saída. Situações complicadas e difíceis, mas o Senhor não, o Senhor quer tratar conosco, o Senhor quer nos lembrar todas as coisas, nos lembrar das verdades que devemos viver, porque Deus tem o desejo de exortar e de ministrar aos nossos corações. Quero te perguntar nessa noite, eu creio que Deus está aqui falando conosco, irmãos. O que Deus trouxe ao seu coração durante essa pregação? Eu gostaria que você pudesse ouvir o Espírito. Vou chamar, vem cá, pastor, por favor. Nós não podemos ir para a palavra apenas buscando um caráter informativo. Não podemos participar de um culto, aqui ou em qualquer outro lugar, apenas buscando conhecimento. Glória a Deus pelo conhecimento, eu não sou contra, eu gosto. Vocês viram que eu fiz aqui uma breve introdução, falando das cartas, da prisão. Eu gosto de estudar, irmãos. Mas isso não supre o meu coração. O que eu gosto mesmo é quando Deus fala comigo, irmãos. Eu prefiro uma palavra do Senhor a 1000 palavras escritas nos livros. Eu prefiro uma palavra de Deus ao meu coração, porque quando Deus fala, irmãos, é certeiro. Amém? Quando Deus fala é com uma autoridade, é com um amor, é com um constrangimento. Ele nos constrange de tal forma, irmãos,
que a gente fica assim, boquiaberto quando Deus fala conosco. Nós podemos e temos ouvido o Senhor de uma forma geral, como igreja. Mas eu quero que nessa noite você ouça Deus de uma forma individual. Talvez não seja hoje, irmãos. Durante a semana, Deus vai falar com você. Mas tem gente que fala assim, mas Deus nunca falou comigo. Eu pensei, é mesmo, você nunca teve um pensamento assim, que você não está pensando, de repente, fala assim, olha, você fez isso aqui, ou você deveria fazer aquilo. Eu já tive. Parece que é uma impressão, então isso é Deus falando, é uma impressão. Às vezes é algo tão leve, mas você sabe que não é você que está falando. É uma impressão que vem, você não estava nem pensando naquilo, e de repente o Espírito Santo traz uma impressão, um pensamento, uma imagem, algo que nós sabemos que o Senhor está dirigindo, para que nós possamos consertar a nossa vida, consertar a rota e caminhar de acordo com o que Deus tem para nós caminharmos. Que deixa Deus ministrar o teu coração, querido. Ore agora, enquanto o pastor Fabiano está aqui ministrando essa canção. Feche os teus olhos, se você puder fazer isso, para que você se concentre apenas agora naquilo que você precisa dizer ao Senhor. Deixe Deus ministrar a sua vida. Fala, Senhor, ministra, me corrige. Fala, Senhor, assim como eu entendi que a exortação para Arquipo, que foi feita lá no passado, ela também me atinge hoje. Porque eu, como pastor que estou pregando para você, eu não sei, querido, qual é o seu problema. Mas Deus sabe. E às vezes a gente fala genericamente, mas Deus vai trabalhar aí na sua intimidade. Talvez nas suas prioridades, no seu pecado, no seu erro. Não sei, querido. Ou então, se você está acertando tudo, Deus vai te fortalecer. Ele vai falar assim, olha, é isso aí, filho, continua. Você está uma benção, vai fundo, sou contigo, estou feliz com você, e glória a Deus, e Deus fala isso também. Deixa o Senhor ministrar ao teu coração aí também na sua casa. Tem esse momento agora, que Ele não fique assistindo esse culto aí pelo YouTube. Não. Deus que está aqui, está aí. Peça para Ele falar com você, para Ele ministrar ao teu coração o que é que você precisa dar atenção nessa noite. O que é que você precisa dar atenção na sua casa, na sua família. O que é que você precisa dar atenção? Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu sinto o Senhor chamando a atenção de pais aqui, de casais. E a exortação do Espírito nessa noite para algumas famílias que estão aqui e estão aí também em casa nos assistindo. A exortação é para que o ambiente da sua casa seja guardado. Você precisa guardar o ambiente da sua casa, que seja um ambiente de adoração, que seja um ambiente de louvor, que seja um ambiente onde a presença do Espírito flui, que seja um ambiente alegre. Eu estou vendo assim, como se tivesse nuvens, mau humor preponderando, gritarias, situações terríveis, tocando vidas e mudando assim ambientes. Irmãos, você precisa discernir, talvez haja demônios oprimindo a sua casa. O relacionamento de pais com filhos está complicado, está difícil. Relacionamento matrimonial está complicado, está difícil. Vocês precisam cuidar do ambiente da casa de vocês. Casa de vocês. Alguns aqui, irmão, vão precisar limpar o seu Instagram, vão precisar limpar as suas redes sociais. Você tem seguido coisas que não edificam, que tem trazido sedução aos teus olhos, que tem trazido todo tipo de confusão. Que limpa aquilo ali. Toda sedução, toda sexualidade exacerbada. Limpa isso da sua vida, querido. Isso não vai edificar a sua vida. Exortação que o Senhor nos lembra para vivermos livres para a liberdade, foi o que o Senhor nos chamou. De vícios, você não precisa mais estar sujeito a vícios. Que Ele toma uma posição, levanta, dá um grito de vitória, dá um grito de libertação, irmão, dá um grito de guerra. E fala, Satanás, chega,
Chega! Olhe para o mundo espiritual da sua vida e comece a abençoar a sua casa. O Senhor está nos trazendo hoje que aquilo que nós recebemos de Deus não vai ser estabelecido automaticamente. Precisa haver uma resposta positiva sua. Nem que seja você se submeter a Deus para viver aquilo. É claro que na minha força e na sua força nós não vamos alcançar nada. Mas nós precisamos desejar isso. Precisamos abrir espaço para o Espírito trabalhar em nós, nos ajudar e nos fortalecer. Deixa Deus trabalhar na sua vida, querido. Enquanto o pastor Fabiano ministra essa canção, ore aí no seu lugar. Ore, fala: Senhor, durante a pregação, eu senti isso, eu senti aquilo. Ore, querido. Fale com o Senhor, em nome de Jesus.